Hoje também é dia de falar de veraneio aqui na garagem. Nós falamos de uma recentemente, o pessoal gostou muito. Eu depois de dirigir achei fantástico, já quero ter um veraneio. Mas essa aqui, olha só que interessante, que coincidência. Esse exemplar em especial tem uma história um pouco diferente daquela lá, porque ele está na mesma família desde 0 km, ou seja, desde 1972. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Chevrolet veraneio. Olha só, demorou uma veraneio para aparecer na garagem e aí vieram logo duas numa sequência de um tempo relativamente curto, né? Inclusive da mesma cor. Essa aqui tem alguns diferenciais em relação àquela lá, também é uma sobrevivente, isso que eu acho sensacional, nunca foi restaurada, mas ela tem mais itens de originalidade do que aquela. Vocês lembram que eu apontei algumas coisas que tinha lá, que aqui estão perfeitos, né? E o grande diferencial desse exemplar, sem dúvida nenhuma, é que ele está na mesma família desde 0 km. Ele era do avô da esposa do atual proprietário. Então, vocês imaginem quanta história foi contada nesse carro, foi vivida nesse carro. E essas histórias, para mim, elas têm uma importância muito grande, não só para contar, mas para deixar registrado aqui de uma maneira, digamos, para sempre, né? É meio por aí a ideia. Bom, a gente contou a história da Veraneio, né, que chegou em 64, 67 recebeu o nome Veraneio, aliás, muito bem escolhido, muito bem acertado. E esse exemplar é de 1972. A primeira coisa que a gente nota de diferença é a dianteira, né? Nós não temos aquele conjunto com 4 faróis. Em 72, e aquela é 71. Em 72 nós já temos essa cara, digamos, muito característica da Veraneio, que acompanharia ela até a década de 90, né, quando mudou. Então nós temos o conjunto óptico aqui, faróis auxiliares. Muita gente colocava faróis auxiliares, porque dá para imaginar como a iluminação na década de 70 ela era um pouco mais eficiente, então os faróis auxiliares ajudavam muito quando a ideia era conseguir ter uma visibilidade maior numa estrada, por exemplo. E essa placa amarela, que é a placa original dela, olha só, cara, essas histórias realmente são incríveis, né? Eu acho isso sempre fenomenal de contar e de conhecer. Aliás, de conhecer e de contar para vocês. Seguindo por aqui algumas características legais, então, ela tem aí, ó, os diferenciais que a versão de luxo tinha, que era a faixa percorrendo a lateral toda. Não tem vinil, mas uma coisa legal, olha só, é isso aqui. Olha essas marcas do tempo, da tinta. Eu acho isso simplesmente fenomenal. Um carro que está totalmente dentro do padrão original, mas com detalhes de desgaste da pintura. Um carro que viajou muito e, como falei, contou uma história de família. Detalhe aqui das rodas também, com o pneu faixa branca e a calotinha, também dá um charme todo especial. E aqui algo que eu adoro, olha só, badge de concessionária, essa de São Carlos, e aqui o detalhe do Transformers, né? Podia ser legal, para o veraneio Transformer, os caras podiam ter essa sacada no filme, né? Ia virar um negócio incrível. Aliás, recentemente alguém colocou que tinha uma veraneio para vender nos Estados Unidos, e não era a primeira, né? Seria a Suburban brasileira. E olha só, aqui eu acho que o perfil da Veraneio é uma das coisas que mais me atraem, né? O desenho dela é muito harmônico, e é um desenho que, vocês imaginem isso na década de 60, como fazia sentido e como ele ficava atraente. Eu acho muito legal mesmo. Detalhe aqui, outro item que essa tem, é que ela não tinha o badge aqui, o Veraneio de luxo, fantástico. Além dos para-choques, eu não comentei na dianteira, mas aqui, ó, os para-choques de lâmina dupla, né? Isso aqui é um charme muito especial, para-choque com as lâminas duplas, com a polaina e a plaquinha amarela, hein? Cereja no bolo. O Chevrolet, olha só, que o desgaste da pintura, cara, é simplesmente incrível isso aqui. E a traseira, que eu já comentei na outra matéria, que é uma coisa que eu gosto muito na Veraneio. Eu acho que o conjunto óptico traseiro combina muito bem com a ideia do carro. Falando da parte interna, detalhe aqui para a padronagem. Esse banco, os bancos são os originais, ao contrário daquela lá, usava os bancos da versão dos anos 80, mas eles estão usando uma capa, olha só, mas a capa copia o desenho, a padronagem do banco, né? Mas foi colocada a capa justamente para proteger aquele banco de vinil, né, que vinha, o Opala tem também, que é um banco que escorrega, enfim, ele tem outras características, então esse aqui tem essa proteção, mas mantendo o espírito original. E olha só o espaço interno, hein? Que maravilha! Aqui nós temos algumas coisas muito legais. A primeira delas, aquele aviso no porta-luva que eu tinha mostrado como tinha na outra, mas olha isso aqui. Olha só, C14, aqui ó, C16, né? Tem aqui a série, né?
falando da série. E aqui tem umas coisas que remetem à infância da esposa do atual proprietário, já que o carro foi comprado pelo avô dela, ela viajou muito com o pai. Olha isso aqui, grande almanaque de férias da Turma da Mônica, que ela ia lendo ali atrás, durante as viagens. Olha só, quanta história, né? Quanta história de vida que é contada num veículo familiar como esse. Isso aqui também é muito legal, certificado de garantia, né? Nós temos aqui as revisões, os detalhes todos também anotados, mas aqui, né, em revisões de concessionária, né, anotações de concessionária. Então também é algo bastante rico em termos de documentação. E aqui, isso aqui eu gostei muito também, ó, cuidados e manejo, Chevrolet C1416 veraneio de luxo. São umas peças da história, como eu falei, uma arqueologia automotiva realmente. E aqui, detalhes do painel, aí também entra um diferencial dessa em relação àquela outra que nós testamos, né, que nós gravamos, aliás, que é o painel com jacarandá, aquela já não tinha mais, né, painel com detalhe em jacarandá, porque era uma versão de luxo, tinha um acabamento diferenciado, direção hidráulica, aquela latinha também, e o volante grande, né, com câmbio de 3 velocidades, volante com cálice aqui, que é um charme todo especial. Aqui no cofre do motor algumas coisas legais, essas luzinhas de manutenção, eu acho muito clássicas e muito interessantes, muito úteis na verdade. Aqui a gente tem também algumas mudanças para até a usabilidade do carro, como um alternador, uma capacidade maior. E aqui o clássico motor 6 cilindros da Chevrolet, que assim como a gente viu na outra Veraneio recentemente, ele dá conta do recado, principalmente levando em conta os padrões de desempenho da época. Muito bem, e cá estamos nós outra vez a bordo de uma fantástica Veraneio. Cara, o som desses 6 cilindros em linha da Chevrolet é muito clássico. E esse exemplar, nesse ponto ele está parecido com o outro, ele está muito bom de guiar, está muito redondinho. E ter a oportunidade de andar num carro desse, de família, realmente eu me considero uma pessoa privilegiada, eu tenho consciência disso, realmente, porque é muito bom, cara. Olha o som macio dos 6 cilindros, né, ronronando. Sabe o que estava comentando lá? Realmente, alguém levantou essa questão nos comentários da matéria anterior com o Veraneio, e é verdade. O grande segredo desses câmbios na coluna da Chevrolet, eles estão muito no trambulador, né? O trambulador, ele é importante. Aliás, o SS4, apesar de ter câmbio no chão, essa buzina, hein? Isso que é buzina, né? O que a gente tem hoje, os carros hoje em dia tem uma buzina muito fraca, né? Com exceções. Mas o SS4, o trambulador dele também deu problema, foi trocado do meu por conta disso. Se o trambulador tiver com folga ou algum problema, ele dá um problema nas marchas, né, para engatar, encavalar e tal. Chevrolet Veraneio, carro aí que a gente teve a satisfação de andar recentemente, tive a satisfação de andar novamente agora num espaço curto de tempo, né, relativamente curto, mas virou uma grande satisfação, cara, andar de Veraneio, que tem que frear bem, porque são 4 tambores, né, de freio. Virou uma grande satisfação andar de Veraneio, e eu até quero ter uma futuramente. Gostei muito, cara, todos os aspectos, câmbio na coluna. Minha mãe tirou habilitação e ela dirigia C14 quando ela tirou CNH. E ela sempre me falava, pô, câmbio na coluna é muito legal, e de fato, né? Eu sempre gostei por conta de Galaxy e tal, mas é fantástico. Agora esse
ter oportunidade, o grande privilégio, na verdade, ter a oportunidade de dirigir um exemplar como esse, está na mesma família desde 0 km. O avô da esposa do atual proprietário comprou o carro, depois passou para o pai dela, né? E do pai dela está com o atual proprietário, ou seja, na mesma família o veículo está circulando. É legal que eu mostrei aquele almanaque da Mônica, né? Então muitas viagens de infância, muitas lembranças legais de infância vividas dentro desse carro, porque um automóvel ele é muito mais do que simplesmente uma caixa com motor e rodas para você andar para frente, né? E circular para alguns lugares, né? O automóvel ele é algo mais complexo, ele é uma caixa de lembranças também, e os antigos eles trazem isso. E eu adoro contar essas histórias e registrar essas histórias aí para a posteridade, porque é muito legal, me dá uma satisfação muito grande. Além de poder guiar esses carros, você imagina esse carro, cara, foi guiado pelas, né, mesmas pessoas da mesma família, né, ao longo desses anos todos, dezenas, centenas de viagens. Cara, é uma oportunidade singular, dirigibilidade excelente, o carro está redondíssimo para dirigir, seja o motor ronronando, enfim, é como eu falei no começo, né, é uma cápsula do tempo. E são aquelas oportunidades que eu volto para casa feliz da vida, porque é muito legal realmente a pessoa confiar em você e te contar a história e permitir que eu registre tudo isso em vídeo. Cara, eu adoro, realmente adoro. E mesmo de um exemplar para o outro tem diferenças, né, de dirigibilidade. Esses bancos originais têm uma altura muito boa em relação ao solo, em relação ao volante. Aquela estava um pouquinho mais baixo, mas uma altura muito bacana aqui, em termos de visibilidade, né? E eu tiro o chapéu para os caras das viaturas aí, policiais, que dirigiam isso aqui rápido. Não é fácil, aqui eu estou no modo passeio, né? Mas dirigir isso aqui com o pé embaixo, realmente tem que tirar o chapéu, né? Os caras fazem um belo trabalho. E o que é muito legal do veraneio é justamente a questão histórica, né? Essa aqui então já tem apenas o conjunto com 2 faróis e não 4, né, na frente. E ela foi passando por algumas mudanças, né? As veraneios policiais, elas tinham um pacote mais básico, mais simples. Essa daqui, como uma veraneio de luxo, já trazia uns itens de conforto, até de acabamento, que aquela outra não tinha, né? Que é esse jacarandá no painel, ou seja, esse adesivo, né? Uma simulação de jacarandá, ou seja, muito legal. E a história dessa veraneio e dessa veraneio na família é fascinante. Por isso eu quis gravar com uma que é até parecida com a outra, mas eu falei, a gente tem que gravar uma história como essa, temos que registrar. E a dirigibilidade excepcional. Motor 4.3, como eu falei há pouco, excelente a dirigibilidade dele, excelente o desempenho para a proposta de época, ou seja, quando a gente pega o padrão de época dos carros, fantástico, fantástico. E sem dúvida que com essa história toda de família, um carro que aí merece nossos aplausos. E a conservação também na família toda. A ré para lá, agora a coisa clássica de dirigir com o braço no banco, né? Parece que o banco era baixo. Sensacional, meus amigos. Freio aqui do lado, a suavidade, né? O veludo desse motor Chevrolet funcionando. E cara, tem que dar mais uma voltinha, mas agora eu quero ter um veraneio ainda, ou uma veraneio, enfim, dependendo perua ou SUV, né? Dependendo como você se relacionar. Mas, cara, mais uma história registrada aqui, fico muito feliz de contar isso, trazer para vocês. E, cara, vamos dar mais uma voltinha, preciso ter agora uma veraneio. Um abraço, até mais.